Cumprimento a todas as minhas irmãs, meus irmãos com a paz do Senhor. Faz tempo que eu não faço vídeo, mas hoje Deus me concedeu essa oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Eu espero que todos estejam bem, guardados pelo Senhor. E vamos seguindo cada dia, né? A nossa caminhada rumo ao céu. A gente sabe que os dias têm sido bem difíceis, né, meus irmãos? O tempo está passando muito rápido, as profecias se cumprindo a cada dia na nossa vida, quando a gente lê a palavra de Deus e a gente vê os sinais no mundo que está acontecendo à nossa volta, né, as notícias, a gente vê que não tem esperança nessa terra, cada dia mais difícil, mais tenebroso, mais violência, mais pecado, mais mortandade, tanta coisa terrível. Os sinais, né, estão todos e tão claros na volta do Senhor Jesus Cristo, e isso nos mostra o que? Nós, né, nos preparar, cuidar da nossa vida, estar com a nossa vida no altar, dando fruto, cuidando da nossa própria salvação, se esforçando e para nós entrar no reino do céu, porque é com muito esforço mesmo que nós vamos entrar no céu. Sabemos que a salvação pela graça é um favor, né? Um presente de Deus que a gente não merecia, mas tem que ter o nosso esforço, né? Assim como Jesus também se esforçou por nós muito, lutou muito por nós, desceu a esse mundo aqui, miserável, se fez homem, se fez carne, veio aqui para sofrer essa terra aqui, para ser assassinado no final. Então nós também temos que nos esforçar e lutar para nós entrar no reino do céu. Não é fácil, mas com Jesus e com a nossa determinação nós conseguimos. Porque o Senhor está conosco, Ele nos prometeu. Eu quero ler um versículo hoje que está em Mateus 7, que é muito conhecido. Mateus 7,13, que diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Forte, né, minhas irmãs, esse versículo. Então, esse canal aqui é mais voltado para as mulheres, incentivando as mulheres, né, a largar o mundo, a largar a vaidade, a largar o seu eu, a largar o disfarce, se aceitar, né, como Deus as fez, como Deus nos fez. Que nós somos mulheres que somos no grupo que seguimos e servimos a Jesus Cristo. Como no tempo que Jesus estava na terra, né, muitas mulheres seguiam ele, Maria Madalena, Marta. Muitas mulheres, né, seguiam Jesus e sustentavam o ministério deles. Então eram mulheres simples, mulheres humildes, né? Então a gente tem que sempre voltar, né, a nossa mente, né, e lembrar no tempo do passado como é que eram essas mulheres, como é que era o ministério de Jesus, como as pessoas viviam, né, sem a tecnologia, sem o pecado, sem o mundanismo de hoje, para a gente sempre estar servindo a Deus na nossa simplicidade, servindo a Deus, né, da maneira sem disfarce, sem mentira, sem vaidade, sem nada exagerado em nós. Então, quando a palavra de Deus que entrai pela porta estreita, irmãos, quer dizer que a porta, o caminho do céu fica mais estreito para nós mulheres. Eu refletindo sobre a vida e faço muitas reflexões e penso muito em certas coisas, tudo que nós temos que renunciar, principalmente a mulher, sabe? O homem também tem, mas o homem é um ser muito simples, né? Deus fez, né, o homem bem diferente da mulher. E se você vê lá no começo, quem foi enganado primeiro, né? Tentado e caiu, né? Desobedeceu, foi a mulher, foi Eva, né? E ali ficou, né, um peso, né? Deus ali, né, trouxe, né, uma palavra, né, para a mulher ali que impôs sobre ela, né? Vocês sabem. Então tem muita coisa na nossa vida, né? Para a mulher é mais difícil, porque a mulher, o caminho é mais estreito para nós mulheres, porque nós temos que fazer mais renúncias que os homens, por o homem ser muito simples, o homem, né? O homem não tem muita coisa, o homem é aquilo ali, né? O homem
não precisa maquiar, o homem não usa maquiagem, o homem não precisa andar, né, com adorno, com brinco, pulseira, com isso, com aquilo. O homem não precisa, a roupa dele é uma roupa simples, é aquilo, né, aquela calça, aqueles modelos, não tem aquela variedade de roupa como tem para a mulher, não tem aquela variedade, né, de sapato como tem para a mulher. E o mundo, a moda, tudo que é fabricado é em torno da mulher, porque se fosse pelo homem, né, não venderia muito, não se fabricaria tanta coisa, porque o homem consome pouca coisa, né, em geral. Tem homem que consome, tem homem exagerado, tem, mas são menos homens, porque a maioria dos homens, eles são simples, né, eles não têm aquela necessidade, né, de estar trocando de roupa, comprando roupa toda hora, e comprando joia, e comprando isso, e comprando aquilo, sabe? A mulher já é totalmente diferente. A mulher, ela é extremamente consumista, vaidosa, né? Se preocupa muito com a aparência, muito em como ela vai ser vista, como vai ser aceita. Tem uma vaidade exagerada, diferente do homem, né? O homem corta o cabelo assim, já tá bonito, penteia, tá arrumado, coloca uma roupa, já fica bonito, é aquilo ali. A mulher já é assim, ó, o exagero. Por isso que nós mulheres temos que renunciar mais para entrar no reino do céu. Tem mais coisas, é mais pesado para nós, né? Então nós temos que fazer mais renúncias, porque Satanás, ele investe muito mais na mulher para derrubar nós, para fazer com que a gente se entregue à vaidade, para que a gente se entregue, né, à luxúria, para que a gente faça culto à nossa própria imagem, para que a gente venha consumir, né, em exagero, para que a mulher não se aceite da maneira que ela é. Então, assim, e por isso a mulher, ela vai ter que renunciar mais. Uma coisa principal que ela vai ter que renunciar, né, é o seu eu, né, as suas vontades, e se aceitar da forma que Deus as fez, como Deus te fez, mulher. Você tem que se aceitar, e você tem que aceitar todos os processos, né, da Bíblia, todos os processos da vida, e não se achar menos, não se desvalorizar por isso. Não achar que você vai deixar de ser bonita por você ser uma mulher simples, por você querer viver uma vida simples. Não. Então, assim, a gente vê que as mulheres do mundo que querem ver esse padrão, né, do disfarce, é tudo enganação. Porque se ficar doente, já perdeu a beleza ali. A água lava a maquiagem, né? Chover, se chorar, borra tudo. Já vai mostrar quem é a pessoa. Então, eu sempre falo assim, muito melhor a gente se aceitar, né? Aceitar a cor do nosso cabelo, aceitar a cor dos nossos olhos, aceitar que nossos cabelos estão brancos quando chega a idade e amar nossos cabelos, amar a cor deles, agradecer a Deus, não querer esconder, não querer disfarçar com outras cores. Então, Deus se agrada disso. Deus se agrada das pessoas que são gratas a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida. Deus quer pessoas gratas, Deus quer mulheres agradecidas, mulheres que não valorizam mais a aparência do que o amor, do que Deus. Porque toda a pessoa que ela se cultua a si própria, ela se torna uma pessoa egoísta. Ela não consegue enxergar as outras pessoas. Ela consegue somente se enxergar. Aqui diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. A gente tá vendo, quando a gente sai na rua e vai em vários lugares, a gente vê
O caminho é muito largo para o inferno, para a perdição. E a maioria está andando por esse caminho. Porque quando você olha para as pessoas, você sabe, você percebe para onde elas estão indo. Porque o caminho espaçoso é o caminho da facilidade. É o caminho daquilo que eu gosto e eu posso fazer. Né? Aquilo que não me impõe regra. Aquilo que não me impõe limite. Esse é o caminho largo. Posso fazer o que eu quero. Afinal, a vida é minha. É assim que é ensinado. É assim que o mundo coloca. A vida é minha e ninguém tem nada a ver com isso. Sim, a vida é sua. Mas no final, você vai ter que prestar conta da sua vida para Deus. Porque Deus vai querer saber como é que você viveu a sua vida. Se você viveu para você, né? Ou se você viveu para Deus. E ali vai se encontrar a resposta. Porque o Senhor Deus, Ele não obriga ninguém a entrar no céu. Ele não obriga ninguém a renunciar, a entrar pela porta estreita. Pelo caminho estreito. Cada um vai fazer uma escolha. Porque diz assim, porque estreita é a porta, apertado o caminho, que leva a vida e a poucos que a encontram. Então aqui fala o Senhor Jesus, que são poucas pessoas que querem andar, né, pelo caminho apertado, que leva a vida, que leva ao céu. Poucos que querem entrar, poucos que encontram. Porque a maioria quer andar pelo caminho largo, que é o caminho das facilidades. O caminho que me agrada, que fala das minhas vontades. Né? Aquilo que eu sigo na sociedade, aquilo que eu sigo nas revistas, na internet, aquilo que os influenciadores colocam. Esse é o caminho largo. E o caminho estreito é o caminho que leva a vida, que leva ao céu. Poucos que querem andar. Porque o ser humano, ele tem que lutar com a sua natureza pecaminosa. Porque nós herdamos uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, ela insiste, né? Ela quer viver dessa forma, no pecado. Ela está ali lutando, querendo reinar em nós, para nós viver no pecado. Essa natureza luta. Só que nós, que queremos entrar no céu e quer andar pelo caminho estreito que leva a vida, nós temos que lutar contra essa natureza. E como eu luto contra essa natureza? Deixando de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade que está na Bíblia. Renunciando, lutando, se esforçando. Assim eu estarei, né, vencendo a minha natureza pecaminosa. Estarei vencendo a minha natureza pecaminosa, que insiste, né, que eu faça as coisas erradas, que eu me afaste de Deus. Olha, meus irmãos, como está o mundo. Como as pessoas estão perturbadas, enlouquecidas, possuídas por demônios. Agora essa moda, né, nas notícias dessas bonecas reborns aí, isso é demônio. Isso é demônio. Isso é perturbação. Pessoas achando que uma boneca de plástico, de silicone, é um ser humano trocando a realidade. Isso é uma insanidade. Isso é uma perturbação. Isso são demônios na mente da pessoa. Porque o diabo, ele trabalha, ele engana. Por isso o perigo de os pais ficarem dando boneca para os filhos. Muitos pais compram essas bonecas reborns aí, dão para os filhos, vai ter grande problema. Porque o ser humano não está pronto, preparado para essas coisas. Porque o diabo, ó, ele é inteligente, ele é esperto, ele sabe como enganar o ser humano. Que imita uma criança, mas é um disfarce. Parece, mas não é. E tem pessoas que estão trocando a realidade, achando que é. Isso é uma insanidade, isso é uma loucura, isso é espiritual, isso é demônios, isso eu garanto, demônios.
Porque tem muito testemunho de pessoas que contam sobre aquelas bonecas. Nem eram essas bonecas aí de hoje que imita, né? Imita ser parecido mesmo com uma criança. Aquelas bonecas normal, de plástico mesmo. Que tiveram muita experiência com demônios, aquelas bonecas. Sabe? Perturbação, espíritos. Tu imagina hoje, com essas bonecas que mexem até o olho. Isso é tudo espiritual. Tudo espiritual. Olha como está o mundo. Que se esperar dessa terra. Nós temos que se preparar para sair desse mundo e ir embora daqui. Né? Viver nossos dias aqui, sim. Viver a vida, trabalhar, lutar, fazer o que temos que fazer, cumprir com nossas responsabilidades, se alegrar, passear, servir a Deus com alegria, estar com a família. Mas sempre se preparando para ir embora daqui, sempre preparado para ir embora daqui, não colocando essa esperança aqui nessa terra, não adquirindo tesouros aqui, não adquirindo bens aqui. Viva com pouco, esse é o segredo. Viva com pouco, isso que eu tenho feito na minha vida. Cada dia mais eu tenho tirado coisas da minha vida, tirado roupas do meu guarda-roupa, tirado sapato, tirado isso. Eu quero ver com pouco, parece que é um alívio na minha alma. Porque para onde nós vamos, nós não vamos levar bagagem. Para o céu ninguém leva bagagem. Então para que ter tantas coisas? Por que adquirir tantas coisas? Encher o guarda-roupa de coisas, encher a sapateira de sapato, de perfumes, de tantas coisas. Se nós não, quando a gente morre, a gente não leva nada. Não leva nem bagagem para o céu, nem para o inferno. Vai ficar tudo aqui. Eu estou me desprendendo já há muito tempo de muitas coisas. E toda vez eu quero... Senhor, eu quero tirar mais alguma coisa. Eu quero tirar mais isso, eu não preciso. Sabe? Eu não preciso disso. Eu não preciso de tantas coisas. Então, é o Espírito Santo que tem trabalhado na minha vida. E deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida também. Para mostrar para você que você não precisa de muitas coisas para ver aqui na terra. Você precisa do suficiente. E Deus sabe o que é o suficiente para você. Deus sabe o quanto que você precisa e necessita de tudo. Ele tem o controle da nossa vida, Ele tem o controle da terra nas suas mãos, Ele tem um globo terrestre. Tudo acontece dentro da sua vontade. Tudo no seu tempo. Então, vamos cada dia mais buscar o reino do céu. Não dá tempo de ficar brincando, deixando as coisas para as últimas horas, como muito. Ai, vou fazer isso aqui e depois ali me conserto com Deus. Deus vai me dar oportunidade. Faço uma oração, o Senhor vai me perdoar. E se não der tempo? E se na hora da sua morte não der tempo? E se a morte for fatal? Né? E se a morte for súbita, que não dá tempo de fazer oração? Naquele momento já você tem um desmaio, a sua mente se apaga. E você não consegue orar e pedir perdão para Deus, se reconciliar. Eu sempre penso nisso. Tem muita gente deixando a salvação lá para o final. Ah, no final me reconcilio com Deus. E se não der tempo de você se reconciliar no final? Porque Deus sabe do nosso coração que Ele é infiel. Quando a gente pensa assim, a gente é infiel. A gente é injusto. Porque nem todos têm a honra e a sorte do ladrão da cruz. São poucos. Muita gente se baseia no ladrão da cruz. Ah, ele fez tudo errado, lá no final se salvou. Mas ele é um em quantos bilhões de pessoas que tem uma oportunidade dessa? Não se baseie no ladrão da cruz. Para lá no final, depois que você fez tudo errado, você querer o perdão de Deus. Porque não vai ter. Ali foi, né, um momento, uma cena que aconteceu, porque aquele ladrão da cruz, ele fez tudo o que fez, porque ele não conhecia a verdade, ele estava vivendo uma vida errada, mas Deus sabia do coração dele, que apesar de ele fazer tudo aquilo, que ele pagou com a morte também, que ele foi preso e morto,
teve, né, o julgamento dele, mas no final ele reconheceu que ele merecia estar ali na cruz, porque ele era um pecador, ele tinha feito tudo errado, mas Jesus não. Jesus era justo, Jesus era santo, ele era inocente, ele reconheceu isso. Porque tem gente que não reconhece seus pecados, tá lá morrendo e ainda tá se achando santo, tá se achando justo, tá se achando bonzinho. Mas ele disse, nenhum mal fez. E ainda disse, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Ele sabia que ele tinha um reino, ele creu nele, por isso ele foi salvo. Glória a Deus. Então muita gente está protocolando a sua salvação, o seu conserto, e pode não dar tempo. A trombeta toca, ou a morte chega, e a pessoa não vai alcançar a salvação. Tem coisas que nós não podemos esperar. Não podemos esperar para amanhã, porque o amanhã pode não chegar. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Que o Senhor nos ajude. Peço ao Espírito Santo me dê sabedoria para me tomar as decisões certas na minha vida. Para me fazer o que é certo. Para me deixar o erro, o pecado. Para me ter uma vida certa, uma vida honesta na tua presença, uma vida que te agrade, uma vida que te honre. Porque nós não podemos, meus irmãos, nos esconder. Como diz o pastor que eu acompanho, nós não podemos esconder, não pode se esconder uma cidade. Nós não podemos se esconder. Quem é de Deus não consegue se esconder. A luz tem que brilhar. Nós temos que brilhar. Nós temos que fazer a diferença no mundo. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para nós ser diferente, para nós brilhar nessa terra, para nós ser a luz. Está todo mundo igual. Você já notou? Tá todo mundo parecido, todo mundo faz as mesmas coisas, se veste as mesmas coisas, surge uma moda lá, a pessoa, já todo mundo tá se vestindo do mesmo jeito. São as pessoas que são levadas por tendências, por momentos, influenciadas, né, por qualquer um que aparece ali na mídia. Mas nós somos diferentes. Nós não nos vestimos como o mundo, com as modas deles. Nós não falamos como eles. Nós não nos conduzimos como eles. Nós não pensamos como eles. Porque nós temos a mente de Cristo. Nós temos um outro comportamento. Nós temos uma educação bíblica. Nós temos princípios e valores de Deus na nossa vida. E nós queremos seguir até o fim. Não importa se todo mundo mudar, se todo mundo, né, estiver na mesma forma. Nós temos que ser diferente. Isso é o que importa. Ser fiel até a morte. Porque a salvação, sabe para quem é? Sabe quem vai se salvar? Aquele que perseverar até o fim. Só vai se salvar aquele que perseverar até o fim. Não é aquele que começou e desistiu ou está em cima do muro, mas é aquele que perseverar e servir a Cristo até o fim da sua vida. Não olhar para trás, não desistir, sempre ser o mesmo em Cristo Jesus, sempre fazendo o que é certo, sempre honrando o Senhor, sempre buscando agradar a Deus. Não se molde aos padrões do mundo, mulher. Não se molde aos padrões mundanos. Não se curve diante deles. Faça a diferença. Seja uma mulher de Deus, seja uma seguidora de Jesus. Imite as mulheres da Bíblia. Busque o perfil, ter o perfil delas, que era a humildade, a simplicidade e a pureza. Oposto dos costumes gentios, como Paulo diz, porque o mundo, os gentios, tem um costume. E nós, salvos, temos um outro costume bíblico, que é diferente dos deles. Nós não podemos ter os mesmos costumes dos gentios, não. Nossos costumes são opostos ao deles. E costumes são um modo de viver, de fazer, de falar, de ser, de cultuar. E são muito importantes na nossa vida, isso nos define. O costume nos define das outras pessoas. Glória a Deus.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim abençoe a vida de cada uma das minhas irmãs, meus irmãos. Que essa palavra tenha edificado a sua vida. E busque ter uma vida de oração com o Senhor, de leitura bíblica. Tire tempo para Deus. Tire tempo para buscar Deus, para orar, ler a Bíblia, louvar, cantar louvores ao Senhor. Dedique seu tempo para Deus. Se purifique, se limpe de todas as coisas deste mundo impuras que pode, colocar a nossa salvação em risco, porque Jesus está voltando e Ele quer nos levar com Ele para o céu. Glória a Deus. Que Deus os conserve na sua palavra, na sua presença e na sua santidade. Em nome de Jesus Cristo, eu desejo que Deus, te abençoe grandemente, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. No nome de Jesus Cristo, continue firme com o Senhor, porque Jesus, Ele é maravilhoso. E tudo que nós fizermos para Ele é nada comparado ao que Ele fez por nós. Glória a Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.